Olá, irmãos e irmãs do canal YouTube. Estamos aqui para gravar mais uma live de uma passagem bíblica, né? De fazer uma leitura e a gente comentar em cima dessa leitura. São coisas que acontecem na vida da gente e a gente, às vezes, tem que compreender por que isso acontece. Estou aqui num outro ponto da montanha porque está ventando de novo, está ventando muito. O vento está balançando ali as árvores ali para baixo. Estou na estrada aqui, ó, a estrada antiga. E vamos fazer uma leitura bíblica e vamos comentar sobre isso. Vamos fazer? Aqui está a Bíblia. Vamos fazer a leitura bíblica. Quem tiver a Bíblia aí, acompanhe, né? Aqui eu não prego religião, eu prego somente a palavra de Deus. E independente de qual religião que você segue, se você crê em Cristo, você é cristão. Abra suas Bíblias no livro de Números, capítulo 22, e versículo do 27 até o 31. Números, capítulo 22, versículo do 27 ao 31. Vamos ver o que está escrito. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta. Então o Senhor fez falar a jumenta. Qual? Disse o Senhor, fez falar a jumenta. O que te fiz eu? Por que me espanca? Já 3 vezes, respondeu Balaão, a jumenta. Porque zomba de mim? Tivera eu uma espada e agora eu te mataria? Replicou a jumenta a Balaão. Porventura não sou eu a tua jumenta, em que você toda a sua vida caminhaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e se postou com o rosto em terra. Balaão recebeu um recado do Senhor através da jumenta dele. Essa é a parte aqui de Números. Agora vamos abrir as nossas Bíblias, sua, minha, em livro de Lucas. Se você não usa óculos e não precisa de óculos, Deus te abençoe. E agradeça a Deus por isso. Porque a idade passa, uma hora a gente acaba usando. Lucas, capítulo 17, e versículo do... Deixa eu ver aqui. E versículo do 11 ao 19. Lucas, capítulo 17, versículo do 11 ao 19. Está escrito assim: a cura dos 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados, ou seja, foram limpos. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Por isso a gente fala glória a Deus. Em alta voz. Em alta voz. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não era 10 leprosos que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve, porventura, o leproso respondendo, agora já não leproso, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro.
e disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Irmãos, nós vamos fazer um comentário em cima dessa passagem. Eram 10 leprosos, irmãos, e só um voltou para agradecer a Deus e dar glória a Deus. Irmãos, muitos vêm na presença do Senhor para pedir uma cura, para pedir, sabe, para que consiga um emprego, para que consiga uma cura de alguma coisa, de um parente. Só que, depois que recebe a bênção, aonde que estão aqueles 9 que também receberam a bênção? Então, irmãos, quando a gente vê a presença do Senhor para pedir algo, a gente também tem que vir na presença do Senhor para agradecer. Eu venho aqui nessa montanha que vocês estão vendo, eu venho aqui muitas vezes, passo a virada do ano aqui, e eu venho pedir ao Senhor que Ele entre com a providência dele na minha vida, me fortaleça espiritualmente, né, e faço meus pedidos. Mas quando eu recebo, eu também venho aqui, dá na faixa de 8 a 10 quilômetros mais ou menos de distância da cidade onde eu moro. Eu ponho meu carro na estrada de terra e venho. Então também venho agradecer. Não é só pedir, tem que agradecer também. Então, se você fez um pedido e recebeu, então você tem que agradecer ao Senhor, porque o Senhor não se alegra com a pessoa que não reconhece Ele como Deus da vida dele. Ele vê que a pessoa pediu, 9 foram embora, e um estrangeiro, que era de Samaria, que não era da Judéia, era da Samaria, era um estrangeiro. Não era da Judéia, que nem Jesus era da Judéia. Era um estrangeiro que veio agradecer. E os que eram da Judéia não vieram, não apareceram. Peço perdão que eu fiz a oração sem tirar o boné da cabeça, mas eu peço perdão a todos, peço perdão ao Senhor, que o Senhor me perdoe por este ato, porque sempre a gente tem que tirar algo da cabeça para poder mostrar a cabeça limpa para o nosso Deus. Por que esse ato? É um ato de reconhecimento, que a gente reconhece que Ele é soberano, que Ele é o Deus da nossa vida. Quando a gente cumprimenta uma pessoa que está vindo cumprimentar a gente tem o costume de fazer assim, ó, tirar o chapéu e cumprimentar a pessoa, depois coloca o chapéu de volta. Assim a gente também faz diante do Senhor. Retira-se da cabeça, cumprimenta, faz a oração, depois retorna. Então vamos continuar. Irmãos, eu estou contando, né? Estou comentando sobre esse versículo, mas eu quero contar o testemunho, né? Porque esses 10 leprosos aí faz muito sentido na minha vida. Faz muito sentido e muito importante. Muito importante. E de Balaão também. Depois nós vamos voltar lá em Balaão. Quando eu aceitei Jesus, fazia pouco tempo que eu tinha aceitado Jesus, que eu fui batizado no Espírito Santo com 20 dias, que eu fui batizado no Espírito Santo, mas fui batizado nas águas já com 40 dias que eu fui batizado nas águas. Com 20 dias já fui batizado com o Espírito Santo dentro da igreja. Mas na igreja onde eu aceitei Jesus, o Senhor, né, tinha um pastor que ele era do Paraná. Aqui tem o Paraná, aqui é divisa de estado. Ele era do Paraná, eu sou do estado de São Paulo, cidade de fartura, divisa com o estado do Paraná. Então ele estava tocando o culto, né, tocando a obra lá naquela cidade, como o pastor da igreja. E quando uma noite o Senhor falou comigo, ele falou assim: fala para o pastor, eram 10 leprosos, aonde estão os outros 9? E eu achei que aquilo era da minha cabeça. Aí passou-se mais uma outra noite, o Senhor falou em sonho para mim: fala para o pastor, eram 10 leprosos, aonde estão os outros 9? Aí eu peguei e comentei com
um outro pastor, sabe, amigo meu, ele falou assim, olha, está me vindo isso na cabeça. Ele falou, isso é um aviso de Deus. Não deixa chegar na terceira vez, senão o Senhor já cobre da gente. Vai lá e fala para o pastor a mensagem que você tem para passar. Tá bom? Aí, irmãos, eu peguei, acabou o culto, eu chamei o pastor, falei assim, pastor, eu preciso passar uma mensagem. Ele falou, mas já? Eu falei assim, ué, por quê? Não, você aceitou Jesus alguns dias atrás, você já tem mensagem para passar? Eu falei assim, pastor, se eu tenho ou não tenho, eu não sei. Né? Só sei que o Senhor está falando em sonho para mim que eu tenho que passar uma mensagem para o Senhor. Eu falei, então tá bom, então vai, passa. Eu falei assim, pastor, o Senhor mandou dizer que eram 10 leprosos. Aonde estão os outros 9? Ele falou, e daí? Eu falei assim, e daí o quê, pastor? Ele falou, o que quer dizer isso? Eu falei assim, pastor, você não está entendendo? O Senhor está falando que eram 10 leprosos, só um voltou para agradecer. E cadê os outros 9? Eu falei, eu não entendi nada. Eu falei, tá bom. Então eu vou falar para o Senhor, porque o Senhor me deu entendimento para isso. A igreja está cheia, mas são poucos os que estão buscando ao Senhor. São poucos os que estão vindo agradecer. Muitos estão recebendo as suas bênçãos, mas quase ninguém está vindo agradecer. São muitos poucos. Ou seja, bastante, que nem foram 10, mas só um voltou para agradecer. 9 foram embora, nem agradeceu. Só um. Então é um recado para a igreja, pastor. Ele falou, olha, você está muito novo para passar a mensagem de Deus, então eu não vou passar isso para a igreja. Eu falei assim, não tem problema, pastor, não tem problema. A minha parte eu fiz. O Senhor mandou passar para você. Agora, se você vai passar para a igreja, já não está nas minhas mãos mais. O Senhor já tirou das minhas mãos. Está nas tuas mãos agora. E ele não passou para a igreja. Aí o que aconteceu? Cortaram as oportunidades para mim. Aí não podia ter mais oportunidade, não podia, sabe, ler um versículo, não podia cantar um louvor, então mandou cortar a oportunidade para mim. Aí um dia eu fui no culto, uma noite, né? E tinha um outro irmão de outro ministério que estava tocando o culto aquela noite, e ele pegou e me deu uma oportunidade. Acho que ele esqueceu que não era para dar oportunidade, e me deu uma oportunidade. Só que eu estava tão acostumado a ficar sem oportunidade que eu não estava nem ligando, eu estava de cabeça baixa lá, só orando. Quando ele falou, não, Silvio, ele não quer uma oportunidade? Eu falei, quero, mas eu não sabia nem o que eu ia falar. Eu fui caminhando lá para frente e perguntando, Senhor, eu com a Bíblia na mão, Senhor, o que eu vou falar, Senhor? O que eu vou falar? Aí eu cheguei lá na frente, peguei o microfone, foi ajeitando o fio do microfone, ajeitando o fio, e perguntando, Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou falar? Aí, de repente, irmãos, me veio assim na cabeça, assim, ó, como que se derramasse um balde de água fria, me veio todo o entendimento do que eu tinha que falar. Aí o Senhor falou assim, fala sobre a jumenta de Balaão. Aí eu falei assim, irmãos, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Se alguém souber aqui, que me dê uma resposta. Balaão ia com a jumenta na estrada, a jumenta viu um anjo do Senhor, e o Senhor usou a jumenta para falar com Balaão. É onde nós lemos na Bíblia. O Senhor usou uma jumenta para falar com Balaão. E se o Senhor usou uma jumenta que não teve um dia, ela nunca entrou dentro de um sacerdócio, ela nunca entrou dentro de um templo, ela nunca teve um dia de culto, ela nunca teve uma hora de pregação. Mas mesmo assim, irmãos, Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Deus usou um animal para falar com Balaão. Se ele usou uma jumenta para falar com Balaão, ele não poderia usar eu, que tenho poucos dias que eu aceitei a Jesus? Aí peguei, agradeci a oportunidade e voltei a sentar. Irmãos, o pastor tentou corrigir, mas não tinha como corrigir. Deus usou um animal. Se ele usou um animal, ele pode usar eu também. Pode usar você também.
Não importa, você não precisa ter longas caminhadas, não. Se o Senhor te chamou, Ele te capacitou. E se Ele mandou dizer algo, uma mensagem para alguém, mas desde que venha da parte dele. Você confirma umas 2 vezes, na terceira vez, se Ele mandar, não deixa chegar na quarta. Porque se for chegar na quarta, aí vai vir cobrança da parte dele, porque você não cumpriu a tarefa que Ele te deu para você fazer. Então, irmãos, a gente tem que agradecer ao Senhor, porque é Ele que nos livra, é Ele que nos socorre, é Ele que faz tudo por nós. E nós quase não agradecemos. O agradecer ao Senhor é você dobrar o seu joelho no chão, porque o Senhor Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta. Ou seja, o fechar a porta é sair da presença de todos, ficar num lugar isolado, um lugar onde fica só você e Deus. É o que eu faço aqui. O Senhor fala que os profetas dele vai para os vales, vai para as montanhas, vai para lugares isolados, aonde a gente não tem contato com outra pessoa. Somente nós e Deus. Só Deus. Se escurece, é Ele que protege nós de cobra, de bicho do mato. Aqui tem onça. Tem onça aqui. Um dia eu gravei aqui nessa estrada, pode ver estrada de areia, eu gravei aqui marcas de pata de onça. Então, irmãos, é o seguinte. Eram 10 leprosos, mas aonde estão os outros 9? Você, irmão, recebeu uma benção? Então seja aquele leproso que voltou. Ele foi leproso e não voltou mais leproso. Voltou já um homem limpo. Jesus falou, a tua fé te curou. Jesus nunca falou, eu te curei. Não. Ele sempre falou, a tua fé te curou. E tua fé te salvou. Então, irmãos, volta, agradece ao Senhor. O voltar, que eu digo, é voltar na presença do Senhor. Você não precisa exatamente voltar lá na igreja onde você recebeu a bênção. Você pode voltar entrando no teu quarto, dobrando o joelho, voltar a tua pessoa para o Senhor, para Deus. Então você volta, dobra o teu joelho, entra no lugar onde fica só você e Deus e agradece ao Senhor. Coloca a testa no chão, assim, dobra o teu joelho, coloca a testa no chão e agradece ao Senhor. Porque Ele te curou de uma doença, Ele te curou de um câncer, Ele te curou de um tumor, Ele fez você andar, Ele te curou de um problema no estômago, um problema no rim, uma pedra no rim, um problema no rim, curou teu sangue, levantou você da cama, levantou você da cadeira de roda, fez movimentar teu braço, tuas pernas, mas você não voltou a agradecer. Agradece. Deus abençoe a todos e está terminando o tempo. A paz do Senhor.